Seguimos então com a leitura de Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Capítulo 14. O fim de Giscard. Caminha por extensa pradaria, escoimada por gélido vento do rigoroso inverno europeu. O general Klaus Augusto von Biller, acompanhado de perto por seu amigo inseparável, Barão Günther von Bavaron, conversam a respeito da investida final contra o bispo de Lyon e traçam juntos o plano de ataque que pretendem desferir contra Giscard. De outra parte, recebem instruções para agir o bispo de Orleans e o duque Duprat, ambos associados a Klaus. Estou enviando as cartas à sua santidade, o Papa, e também à sua majestade rei, narrando todas as atrocidades cometidas pelo bispado de Lyon e pela famigerada abadia dos beneditinos que lhe dá suporte. Sem dúvida, meu caro bispo, é o fim de Giscard. Nada poderá nos tornar mais realizados do que soterrar definitivamente a empáfia do conde, confirma o duque. Ferozes cavaleiros muito bem armados invadem densa floresta na região de Lyon, procurando a abadia. À frente, comandando a expedição, encontra-se o general von Biller. Céleres como um raio mortal, o grupo não se deixa notar e mesmo o forte e compassado trote dos cavalos passa despercebido pelos sentinelas das muralhas beneditinas. Quando o ataque tem início, os monges incrédulos correm por todos os lados no subterrâneo da abadia e enviam de imediato mensageiro ao bispado de Lyon. Em poucos minutos, no entanto, os soldados destroem e incendeiam o local, procurando não deixar sobreviventes. Dominada a situação, ingressa no recinto monástico o general Klaus, fortemente escoltado. Percorrendo o interior da fortaleza, ele se detém à frente de uma gigantesca porta, sentindo algo despertar em seu âmago. Determina o arrombamento da imensa guarnição de que o separa do cômodo visado. Cerca de 20 homens com uma estaca de carvalho colocam-na abaixo. Corpos espalhados por toda a câmara de tortura, a sala dos pecados, são encontrados. O cheiro pútrido do local faz o general tontear por alguns instantes. Persistente, ele caminha alguns passos para dentro do recinto. A repulsa torna-se geral quando cadáveres em decomposição são avistados, ainda presos aos guilhões e ferrais pontiagudos. Uma minúscula saleta, acomoda num dos cantos daquela câmara, desperta a atenção de Klaus, que se aproxima cauteloso. Ingressando no abafado ambiente, outra vez cambaleia ante o fétido cheiro que emana das paredes. Pressentindo o perigo, roedores de toda a espécie fogem desesperados, enquanto os soldados agitam suas tochas, tentando abrir o caminho para o general. Subitamente, Klaus percebe a existência de uma redoma de vidro, colocada em cima de um amontoado de ossos humanos. Aproxima-se, percebendo brilhar no chão um pequeno, mas bem torneado anel de ouro. Abaixa-se e toma nas mãos a joia. Silentes, os guardas observam as atitudes do comandante. Trêmulo, o general volta-se para os soldados e pede se aproximem as tochas. Iluminado, o anel imediatamente faz ressurgir após tantos anos o símbolo da família von Biller, que estava enterrado nos fundos mais escuros da abadia dos beneditinos. Reconhecendo a joia, que pertenceu a seu pai, Klaus emociona-se e pede para ficar alguns minutos sozinho. Meu pai, não tive a honra de conhecer-te, pois foste assassinado covardemente por sinistras forças. Hoje, entretanto, cumpro o desejo de meu avô, teu querido pai, retornando a este cruel local para resgatar da tua memória. O bispo de Lyon, responsável por tua morte, não verá nascer o sol mais uma vez. Juro-te. Mal sabia ele que o verdadeiro pai era justamente o bispo. Não é? Como a vida dá voltas. Com lágrimas nos olhos, o peito ardendo em brasa, parte Klaus rumo a Lyon, intencionando colocar um fim à sua sede de vingança por tantos anos sufocada. Nos aposentos de Giscard, reina nessa noite uma vibração diferente e angustiante. Inquieto, o conde chama seu chefe da guarda e determina-lhe redobrar a atenção. Espíritos inferiores já rondam o local e transmite intuitivamente ao bispo o perigo iminente que cerca
o seu palácio. O Alberto, o camareiro, previamente instruído por Marcel, coloca sonífero no cálice de vinho que é entregue a Giscard. Adormecido e cansado, o bispo deita-se. Traiçoeiramente, a guarda é trocada e os soldados fiéis do prelado de Lyon são dominados e amordaçados. O caminho está preparado para Klaus, adentra o quarto de seu inimigo mortal. Somente o ruflar de alguns morcegos abala o silêncio noturno. Encontramo-nos finalmente, senhor conde. Giscard d'Antoine, assassino de meu pai. Levanta-te, pois temos contas a acertar. Brada energicamente o general, já com a espada em punho. Levado ao despertamento por um encanto maligno, o bispo abre os olhos e fita detidamente o altivo Klaus. Aceitando o desafio, extraindo forças do fundo de sua alma, parte para o duelo fatal. O tilintar das espadas são os únicos sons ouvidos no palácio episcopal, enquanto os combatentes, sem proferir uma palavra, concentram-se no confronto que levara um deles à morte. Em verdade, pai e filho disputam esse momento o direito à vida, em nome de uma vingança que os levará a acumular muitos débitos no seu percurso regenerativo. Entidades inferiores acompanham o desfecho do embate e despejam no ambiente uma densa vibração negativa. Exímio no manejo da afiada espada, o bispo não torna fácil para Klaus o duelo, e num descuido do general chega a rasgar-lhe o braço esquerdo à altura do ombro. Cego de ira e dor, o jovem germânico redobra suas forças e investe furiosamente contra Giscard. E a essa altura, cansado e abatido pela força do sedativo que lhe fora ministrado, em uma fração de segundo, um violento golpe de espada crava no coração do conde a última esperança de sobreviver ao desafio. Ele sente o golpe, arregala os olhos e estremece. Klaus retira bruscamente a espada do corpo do bispo, que cai inerte no chão. Giscard desencarna. Entorpecido, é imediatamente levado pelos espíritos malignos que aguardavam ansiosos o desfecho da luta. Klaus senta numa das poltronas do quarto episcopal e chora convulsivamente. Consuma-se a vingança e o vazio preenche-lhe o coração. Ele viveu toda a infância e a juventude para esse momento. Então é como se a vida dele tivesse terminado, ele não tem mais objetivo. É muito triste tudo isso. Após cumprir a promessa que fez o avô de exterminar o bispo de Lyon, Klaus von Biller perde a razão de sua vida e angustia-se profundamente. Percebe naturalmente que a revanche não lhe traz a aguardada paz de espírito e, ao contrário, torna um ser amargo e soturno. O ódio tem o condão de esvaziar todo o conteúdo positivo do coração de um homem. Sem rumo definido, ele enclausura-se nas memórias do seu desastrado passado, termina os seus dias na mais completa solidão. O sabor da desforra não aplaca também o conturbado espírito do bispo de Orleans. Acreditando fazer um bem à igreja, envia um dossiê contra o bispo de Lyon ao Papa e aguarda, esperançoso, um chamamento do sumo pontífice para tornar-se cardeal em Roma. Ao invés disso, apura-se no Vaticano a sua participação na morte de Giscard e Marcel. Recebe como castigo a determinação papal de isolar-se em uma da abadia de Rouen para expiar seus erros e confessar sua culpa. Nesse local, confinado em remorso, desencarna arrematado pela insatisfação. Nem sempre o castigo pelas más atitudes vem com tanta celeridade como aconteceu com o Duque de Orleans. Após a morte de Giscard, Duprat enriquece ainda mais, pois saqueia todo o ouro que encontra no bispado de Lyon. Tão logo o prelado é assassinado. Seu contentamento dura pouco tempo, pois uma inoportuna tuberculose o faz definhar gradativa e lentamente, rumo ao desenlace com a vida material. A lei de ação e reação é imutável e impossível de ser evitada. Pode fazer-se sentir no plano material ou no mundo dos espíritos. Em verdade, porém, todos aqueles que praticam atos negativos receberão, um dia, igual proporção do mal que causaram. Com isso, terão oportunidade de aprender com seus erros e garantir a revolução dos seus espíritos, ou melhor, garantir a evolução dos seus espíritos. Giscard e seus inimigos serviram-se dela ainda no plano físico, embora muito tenham a resgatar na jornada espiritual que os aguarda. Meus amigos, a gente vai aprendendo com todos esses erros. Com os erros deles, aprendemos nós a entender.
os nossos passos e aos passos daqueles que estão ao nosso redor. Sejam políticos, sejam sacerdotes, sejam poderosos, seja quem for. A gente passa a identificar não só o erro, como a consequência desse erro. Por isso devemos ter pena, muita pena, de todas essas pessoas, pois somos conhecedores dos seus futuros. Um abraço a todos e eu vos espero no próximo capítulo.